com conteúdo da disciplina de verdade, não vai ser aquela aula de bate-papinho, apesar que essa aula vai ter bastante bate-papinho, mas vai ser conteúdo agora de verdade, de fato, conteúdo chato, conteúdo bacana, conteúdo legal, conteúdo que vai fazer vocês lembrarem porque vocês estão no cursinho. Trovadorismo. Literalmente nada disso. O que é o trovadorismo, gente? O trovadorismo é a origem da literatura portuguesa, como a gente conhece hoje. Não é exatamente literatura portuguesa, tipo literatura brasileira, né, quer dizer. A literatura portuguesa é bem os primórdios, assim, né? As primeiras coisas foram escritas quando Portugal se unificou, se formou como país. É o primeiro registro estético que a gente tem de cantigas, de poesias, de prosa, etc. Tudo veio daí. E, inclusive, tipo, novelas de cavalaria, Rei Arthur, veio desse período também, mas não em literatura portuguesa, a gente sabe, né? Mas vale comentário. E é um período que, tipo, ele é mais importante por questões históricas do que por grandes obras. Ele não tem grandes autores, não é um período que tem, eu amo aquela canção tananã. Mas ele é um período que é importante porque, bom, é a origem de tudo, a gente tem que saber de onde é que veio, né? E, se eu não me engano, a maioria das canções, ou quase todas, ou se não todas até, estão compiladas num livro gigante chamado O Cancioneiro, que tá. Eu não lembro se estava em alguma igreja ou se estava em Portugal mesmo, mas que está lá guardado, reúne todo o material produzido nessa época, o material Eu que, acho que se eu não são me engano. três, na verdade. Tem o Cancioneiro da Ajuda e outros dois que eu não lembro. Mas os três são de Portugal? Ou um só Sim, os deles é três de são de Portugal. Portugal? Sim. Eu acho que são os três em Portugal, em Lisboa, Porque mais especificamente. é um período que se alonga por bastante séculos, porque tipo, a gente está falando de Idade Média, né? E Idade Média, bom, tem que explicar todo o contexto daquela época, que a gente vai começar por aí. Mas como é um período que tem bastante esse, como é que é? Passo temporal, assim, né? Um período que dura tipo de século XII, século XV, se não me engano, vocês vão ver uma coisa bem engraçada, que é o estilo mais ou menos se mantém o mesmo. E isso é uma coisa que a gente estuda bastante em questão de linha temporária, ou periodização literária, porque conforme o tempo vai passando, né, os estilos vão mudando, e cada vez mais o espaço de tempo entre um estilo e o outro vai mudando muito rápido. A gente tem agora, a gente vai falar de 3 séculos, mais ou menos, tipo um período inteiro da Idade Média, que as pessoas escreviam apenas um tipo de, de trova, de canção, de cantiga, né? Mesmo estilo, mais ou menos. E a gente vai ver depois, por exemplo, que em menos de 50 anos fizeram 4, 5 estilos diferentes de escrever aqui no Brasil, em 1800, 1900 aí. Então é bem bacana de estudar essa questão de como a literatura foi evoluindo, assim, como a arte e também a sociedade foi evoluindo, né? Mas para isso a gente tem que começar com um contextinho. O que estava acontecendo naquela época, gente? Estava aqui, o período medieval. Vocês vão chegar a isso em história, mas imagino que alguns de vocês já saibam. O período medieval é aquela questão dos feudos, aquela questão de pessoas focadas em pequenos pedaços de terra, né? Que eram tudo domínio do rei, do senhor feudal daquela região, né? E era muito marcado por uma dominância religiosa extrema. A igreja ditava a lei e o rei governava praticamente, né? Mas era tudo sobre o olhar da igreja, todo mundo sobre o olhar de Deus, todo mundo com essa preocupação de pecado, de impureza, todo mundo sobre a visão de que o homem não é o centro do universo, o homem não é importante, o homem é sempre abaixo de Deus. Tu, se for pobre, pior ainda, porque daí tu faz parte de camponês, tu faz parte de soldado, tu tá suscetível a peste, tu tá suscetível a ir pra guerra, para as cruzadas, para lutar por Deus, mas tu faz parte da nobreza, tu tem acesso a todas as outras coisas que a maioria das pessoas não tem. E a partir da nobreza foi que começou o trovadorismo, né? A gente sabe porque a maioria das pessoas daquela época não era alfabetizada, a maioria das pessoas daquela época não tinha acesso, muito menos a tipo uma vida um pouco mais confortável, vai ter acesso a tipo ter tempo de produção literária, ou produção de arte, ou produção de cantiga. Então as cantigas nasceram dentro da elite, dentro dos castelos, dentro do ambiente de palácio. E, curiosamente, elas ainda tinham muito a ver com religião, mas não citavam Deus diretamente. Mas ainda tinham muito do contexto, assim, da influência religiosa em cima delas. Elas não eram
não tinha muito a questão de pecado, não tinha muito a questão de corpo. Elas tinham uma questão de pecado forte, mas no sentido mais implícito, assim, tu sabia que tu estaria pecando, tu sabia que a ação que você iria tomar seria um pecado. Então ainda está dentro de toda essa lógica de Idade Média, de religião, de pessoas sabendo que fazerem coisas boas vão para o céu, fazendo coisas ruins vão para o inferno. Então esse é um contexto bem importante de se tomar quando a gente for ler algumas das canções ali depois, vocês vão ver mais ou menos o que a gente quer dizer exatamente com isso. Eu acho legal falar também que ainda no tópico sobre ainda no tópico do domínio da igreja nessa época, é que, bom, especialmente no período da Alta Idade Média, vocês provavelmente não sabem nomear o nome de nenhum rei. Nenhum. Mas eles existiam. Tanto que a gente vai ver o nome de um rei já nessa aula, logo daqui a pouco, um rei de Portugal. E é muito curioso que isso aconteça, né? Porque, sim, o Papa realmente. Só que o Papa era uma figura dominante, era uma figura importante, e nesse sentido a gente vê quanto que a igreja mandava, né? O rei ele ia até o Papa para ser coroado, sabe? O Papa ia lá e tirava uma espada e botava nos dois ombros do rei lá e falava, te invisto como rei de Tananã, né? Então, uh, pensem um pouco nisso na hora que vocês estiverem, tipo, analisando o que está acontecendo nessa época, sabe? Nessa época também estão acontecendo as cruzadas, que eram guerras religiosas muito importantes, e vocês vão ver mais na Idade Média. E também acontece a primeira divisão do clero, isso vocês também vão ver na aula de história, que é entre o clero regular e secular, e começa a surgir o primeiro conceito de ócio, assim, dentro da atividade de reis e de nobres no geral. E é dentro desse contexto que vocês vão ver que os nobres começam a produzir arte na forma de cantiga. Então, tá, vamos lá, vamos ver um pouquinho sobre o que era essa cantiga, né? Essa cantiga que era a primeira forma de manifestação literária da qual se tem notícia na língua portuguesa, né? Você quer falar, Léo? Eu só queria comentar também que o Guilherme ali tá completamente correto no comentário que ele fez. E exatamente, tipo, o Henrique VIII, mesmo quando ele queria, né, a divisão do matrimônio dele sobre os olhos de Deus, né, ele teve que criar uma espécie de religião nova, com novas regras. Né, mas mesmo assim, ele não podia ficar um rei sem religião. Ele ainda precisava da religião como uma espécie de validação do poder dele. Então, a relação de Estado e religião era muito próxima nessa época. Vocês vão ver que isso vai durar por séculos e séculos assim nesse contexto europeu. Isso não vai sair nunca de matéria. Mas enfim, falando um pouquinho mais agora sobre as cantigas, assim. Eles eram escolhidos pelos deuses. Exatamente. Não é tão difícil, não é tão diferente assim dos faraós, até, de certa forma, né? Falando um pouquinho mais agora especificamente sobre as cantigas. O que é a cantiga? Cantiga é uma música ou uma espécie de poesia mais cantada, acompanhada com instrumentos, acompanhada com várias pessoas produzindo sons assim de fundo, cantando junto contigo, né? E era sempre feita por mais ou menos umas 5 pessoas, assim. E a figura principal, né, era o trovador. O trovador, opa, o encerramento da tela. João, tá aí? Acho que deu problema com o João. Espero que não tenha sido comigo. Ih, Não, o Sr. João caiu. o João caiu. Ai, que saco, coitado. Tá. Tem que aumentar um pouquinho o slide. Olha, espero que quando o João voltar eu dê. Mas enfim, comentando um pouquinho mais sobre o que era o trovador, o que era essa figura do trovador. O trovador era o responsável por ser o líder da banda, de certa forma. Imagina que o trovadorismo, as músicas, as cantigas eram cantadas, interpretadas por uma banda. E nessa banda o trovador era o principal. Ele era geralmente uma pessoa nobre, né, de alta nobreza, ou um senhor feudal, ou até mesmo o próprio rei, que nem o Dom Diniz, que a gente vai ver ali, que era um rei e trovador. Ele era acompanhado pelo, peraí, tem um nomezinho chato aqui, o Segrel e o Jogrel. O Segrel era um nobre, mas abaixo do trovador, né? E ele era um nobre que Oi, gente, ele... desculpa. Deu Ô, meio João. que um ruim aqui.
Acabou a luz aí? O que que houve? Não, não, não. O MConf aparentemente crasha meu PC, mas eu vou botar o slide aqui, calma aí. Tá bom, certo. O Segrel era essa figura, esse outro nobre, que ele, além de cantar, ele era uma parte de compositor e também instrumentalista, ele tocava algum instrumento junto. E o Jogrel era um não nobre, ele era o que escrevia de fato a cantiga, e ele era também um instrumentalista, né? Um pessoal que tocava instrumento junto com o trovador. Mas a principal figura, de fato, era o trovador, porque ele era o nobre, e a gente sabe que a nobreza pegava de tudo ali que tinha. Então, tipo, os créditos ia pro mais rico mesmo. Tinha classe de trovador em um jogo que eu tava jogando hoje. Qual jogo, Douglas? Jogo, que jogo? Qual RPG tu tava jogando, Douglas? Expunha-se. Lord of Porque Kings menor ideia. também não Gente, faço. inclusive, se vocês já viram aquela série The Witcher, provavelmente algum de vocês já viu, né? A figura do Jaskier, ele é uma espécie de trovador. Ele é um bardo, mas ele é uma espécie de trovador também. Ele não é de fato um nobre de alta classe, né? Mas ele tem um episódio lá que eles vão num baile dentro do castelo e ele fica lá tocando junto com a bandinha dele. E ele é a figura principal daquela bandinha, ele que declama as próprias canções, compôs ali. É tipo isso. Meu bruxinho. Pra quem quiser. Tem como aumentar o slide? Dar um. Porque alguém falou que as letras no slide estão meio pequenas. Eu acho que depois, quando a gente Meu. disponibilizar pra eles, a gente pode dar uma aumentadinha ali. Ah, não, quando a gente disponibilizar, sim. Agora, talvez, assim, dê pra deixar um pouquinho melhor, assim. Tem. Bom, e mais Será? importante também, né? Essas The Witcher não dá pra jogar junto, eu acho. The Witcher não. O Witcher é um jogo... Só aquele jogo das cartas lá. Mas, e também falando sobre as cantigas, né? As cantigas eram, de certa forma, meio que divididas em 4 tipos diferentes. Ela tem 4 estilos, gêneros, possíveis diferentes aventuras que vão ser cantadas nas cantigas, que são as cantigas de amor, de amigo, de escárnio e maldizer. O que muda não é a maneira como ela é cantada, o que muda não é a maneira como ela é escrita ou metrificada, nada disso, gente. O que muda é puramente o conteúdo. As cantigas de amor são, que nem o nome diz, cantigas de amor, sobre um amor, mas é o amor fino, aquele amor assim, de homem para mulher, que nem Deus gosta, né? Geralmente de um homem não muito nobre para uma mulher nobre, de alta classe, né? As de amigo, eles chamam cantigas de amigo, mas é cantigas de homem e mulher também, eles mantêm uma relação, mas é de amigo porque, né, não era amor, né, a gente sabe que não é nobreza nas cantigas. Escárnio são as cantigas um pouco debochadinhas, assim, e maldizer, que é, olha, pra meter bala mesmo, a cantiga falando palavrão, cantiga falando o nome das pessoas, treta news, choquei, exposed, esses tipos de cantigas. A gente vai ver mais ou menos como cada uma se diferencia uma da outra. Ai, meu, como é que sai da lupa agora? Pronto. Tá. Tá, vamos falar primeiro então da cantiga de amor, eu acho. Vou pegar essa pra mim falar. E, bom, como o Léo disse, a cantiga de amor, ela é. E, gente, só como uma forma assim de trazer um lembrete assim para vocês, vocês gostaram do Como Trovar as Gurias, né? Então esses caras eles têm táticas infalíveis. Vocês vão ver assim, são poemas assim completamente. Não, não precisa, não copia. A gente dá o slide depois. Eu vou botar o slide assim que eu sei que eu demorei para botar o slide na última aula, mas eu vou botar assim que acabar a aula dessa vez. Gente, a gente vai disponibilizar mais rápido o conteúdo, gente. Perdão pela demora na última aula. Mas Sim, sim, sim. não precisa perder a cabeça copiando agora. Presta só. Não, a gente vai proclamar bastante hoje, não pode. Hoje vai ter coisa bem proclamada aqui, especialmente o Léo. Vai ter aula musical hoje, a gente sabia, gente. Você vai printando e jogando no OneNote. Eu também faço, eu uso o OneNote na faculdade. Eu gosto muito do OneNote. Mas tá, gente. Cantigas de amor. Cantigas de amor, elas são cantigas que são feitas dentro de um cenário mais relacionado a uma sujeição muito grande de um homem por uma mulher.
É muito importante que vocês lembrem que muito importante que vocês lembrem. Ah, 2 períodos de literatura na semana. A gente queria que fosse um só que com mais tempo, né? Mas infelizmente não rolou. Mas então, voltando. As cantigas de amor, elas são basicamente arquitetadas no cenário em que um homem, né, que é o eu lírico da cantiga, né, que não necessariamente é o eu lírico de qualquer poema, na verdade, não necessariamente é representado pela pessoa, pelo sujeito que o escreve. Inclusive, isso vai ser demonstrado mais tarde numa música mais atual que a gente colocou no slide também. Esse eu lírico, ele é um homem que dominantemente está situado no extrato da nobreza que não é tão próximo do extrato da mulher da qual ele gosta. Então, por exemplo, digamos que a mulher está num ponto ali da nobreza em que ela é, sei lá, filha de um duque super importante, assim, e esse outro nobre, ele é só uma espécie de, sei lá, um cobrador de impostos ou alguma coisa desse Tem tipo, umas sabe? terrinhas lá. Ele E tem ela umas é, terrinhas lá. e Ele tem ela é super importante. Ela tem todas as terras. Ele tem tipo umas duas. Sim, ela tem todas as terras, ela vai ser a herdeira, vai herdar todas as terras do papai, e vai ser isso, né, gente? Enfim, quando Exatamente, Breno. o eu lírico vai cantar para essa mulher, ele vai lá e vai se jogar aos pés dela, assim. Dentro da cantiga, ele vai falar muitas vezes que, ah, meu Deus, eu nunca vi uma mulher tão bela quanto a senhora, quanto você, meu amor, minha amada. Inclusive, essa é uma marca bastante registrada, né? O eu lírico ele vai muitas vezes chamar ah, o objeto desse louvor de senhor, ou de senhor ou senhora. E vocês já vão ver porque que eu falei esse senhor, porque o idioma, o galego-português, que é o idioma dentro do qual a cantiga trovadoresca é escrita, ele é bem esquisito. Mas fiquem tranquilos que quando aparecer na prova vai aparecer com um guia de referência assim para vocês. Ou até uma versão adaptada mesmo, talvez. É uma versão adaptada, realmente. A Dama e o Vagabundo de outro século. Exatamente, a Dama e o Vagabundo de outro século. Uma outra coisa que é legal de se lembrar também é que na história vocês vão ver que existe uma relação chamada sucerania e vassalagem. A sucerania e vassalagem é uma relação basicamente onde um nobre fica sujeito a outro nobre pela posse de terra. E para se representar a relação de sujeição, a relação de entrega do homem diante dessa mulher que é maior do que ele dentro da sociedade, a gente também fala que na Cantiga de Amigo acontece um negócio que se chama vassalagem amorosa, que inclusive é um negócio que pode ser utilizado para descrever coisas que pareçam cantigas de amigo e que apareçam dentro de músicas atuais, assim, como por exemplo uma música mais romântica, sei lá, do Chico Buarque, assim, é muito interessante. Uma outra coisa a se ressaltar é que o ambiente dentro do qual essa cantiga se situa dominantemente é um palácio, um castelo, né? Porque quando a gente pensa em Idade Média, a gente pensa numa visão mais assim francesa do negócio, em que tem, sei lá, uma princesa, um castelo e um dragão em cima, né? Parado ali e rugindo e defendendo a princesa, né? Mas isso é mentira, gente, dragões não existem. Mas então, vamos lá. Vamos ver um pouquinho. Eu queria comentar uma coisa bem importante também, Comenta né? aí, Léo, desculpa. Shrek não é real. Infelizmente, Felizmente, né? eu tenho que dar uma notícia hoje que eu tinha. Não. Uma notícia, um comentário importante a ser feito, né? As cantigas de amor, eles têm esse caráter inalcançável. É impossível completar esse amor. Tanto pela questão da vassalagem, tanto pela questão da nobreza, né? Que é a questão de ela é muito mais nobre do que tu. Tu é o vassalo dela. Tu tem uma espécie de servo dela, assim, dentro do amor. E esse amor, ele não é real, ele não pode ser físico, muito por causa da influência religiosa que a gente falou antes. O contexto da religião era muito forte, então eles não podiam escrever uma coisa carnal, uma coisa que se concretasse, uma coisa que poderia acontecer no mundo dos vivos, é uma coisa que tem que acontecer no além, talvez aconteça no além, no pós-vida, no mundo não material. Então essas cantigas sempre tinham esse caráter distante, sempre tinham esse caráter do cara cantando para ela, sempre o eu lírico masculino, né? O eu lírico aquele que sente dentro do poema, aquele que declama, não necessariamente quem compôs,
nem muito menos quem canta, e para aquela mulher, e sempre tem esse caráter de sofrência e distância. E essa distância muito por causa desse contexto religioso, de pecado, dessa distância de vassalagem. Então é por isso que é dito amor fino e amor cortês, porque não é um amor físico, não é perto, eles não tocam nem as mãos. É um cortejo, literalmente. É um cortejo, é uma trova. Isso aí, gente. A trova, pessoal. Aí, ó. É como se fosse um amor platônico. É uma espécie Sim, de é um amor amor platônico, platônico. Paola. Exatamente. É um amor platônico, especialmente porque vocês vão aprender isso na filosofia, mas o Platão ele dividia o mundo em dois, né? Ele tinha um dualismo muito grande, que era o mundo real, o mundo integral das ideias, o mundo concreto e o mundo das ideias, né? Que é um mundo onde tudo é perfeito, tudo é um retrato perfeito de si mesmo, né? E aqui no caso acontece o platonismo amoroso, sim, porque a mulher ela é um objeto de idealização. Ela não tem defeito, ela não tem característica negativa. E tanto que ela não tem que o trovador, o lírico, ele vai louvá-la como se fosse a única coisa que ele pode fazer na vida, como se ele só tivesse aquele propósito. Gente, importante também, a mulher não tem voz, ela não tem diálogo, ela é exatamente como o João disse, ela é um objeto idealizado a ser desejado. Isso é bem importante. Ela não, ela não tem ação, ela não tem voz, ela não é um sujeito. Isso é uma coisa que a gente vai ver assim como se vai avançando e vai mudando essa ideia de figura feminina idealizada, mas nesse período é literalmente só isso. E lembrando, né, muito esse tipo de cantiga especialmente, quase todas as cantigas, mas essa em especial, tinha um cenário de palácio, tinha um cenário de nobreza. Não falava sobre amor de camponês, porque camponês não ama. Só nobre ama. Tô adorando a imersão da aula. Ah, obrigado, Douglas. Obrigado, a gente agradece. Tá, vamos falar um pouquinho do que é isso, né? Vamos dar um exemplo de verdade. Calma, gente. Gente, calma. Eu sei que vocês olham para esse negócio e não entendem absolutamente nada, mas a gente vai dar uma esmiuçada, assim, uma traduzida, assim, que seja, nessa cantiga. Essa cantiga, ela foi composta por um cara chamado Paio, sim, Paio, tipo a linguiça, Paio Soares de Taveroz, que ela é basicamente, assim, segundo a historiografia moderna, a primeira cantiga trovadoresca em termos cronológicos, assim. Provavelmente não foi a primeira vez que alguém foi lá e fez uma cantiga, mas a gente tem uma vontade muito positivista, né? A gente quer muitas vezes ir lá e colocar progresso nas coisas e as coisas em linhas do tempo, né? Então, em virtude disso, a gente vai lá e tenta alcançar marcos, né? Então, a gente vai lá e botou essa daqui como a que começa. Então, detalhes, assim, que vocês devem ver aqui. No mundo não me sei parelha. Por exemplo, ele está falando que no mundo não tem uma coisa tão parecida quanto ao que ele sente, né? E ele aqui ele também fala que ele sente que no mundo não existe uma sensação tão significativa de amor quanto ele tem pela senhora, pois ele morreria por ela. Caja moiro por vós e ai. Esse ai aparece muitas vezes também, é como se o cara estivesse sentindo a dor do amor, sabe? Meio que aclamando, assim, essa sensação. Aqui no próximo verso a gente tem um retrato aí dessa objetificação da mulher, né? Que ele vai lá e descreve a mulher com adjetivos muito estranhos, né? Branca e vermelha. Ele basicamente vê ela como uma senhora vestida de branco, com a pele pálida e com as bochechas rosadas, assim, né? Isso que o Minha Senhora Branca e Vermelha quer dizer. E basicamente todo o resto disso daqui, vocês percebam que ele basicamente tem um outro elemento aqui que eu gostaria que vocês prestassem atenção, que é o Minha Senhor, que quer dizer minha senhora, minha amada, ou coisa desse tipo, que também é um vocativo, né? Um vocativo que representa o respeito, a veneração que o cara que está fazendo a cantiga tem por essa interlocutora que não corresponde a ele, que sempre meio que está de costas, assim, lá no High Society dela. E, bom, eu acho que é isso, né? Tu quer falar alguma coisa?
dentro da cantiga. Alguns apontamentos, assim, né? Se vocês verem, né? Como ele está descrevendo ela, sempre meio distante, que nem o João disse, sempre meio virando para ela, para ele, não prestando atenção. Como ele descreve, que nunca viu nada tão bonito no mundo, que morreria por ela. Essa relação totalmente entregue a esse amor que não existe. Ele fala bastante aqui, ó. E minha senhor, desde aquele dia, ai, me foi a mim muito mal, e vós, filha de Dom Pai Muniz, Dom Pai Muniz, né, o nome do barão lá, o seu feudal, e bem você meia de haver, eu por vos guardaia, pois eu, minha senhora da Alfaia. Então, tipo, ele fala que seria, tipo, o cavaleiro dela, fala que seria qualquer coisa dela ali. Mas ela não aceita ele. Ela não vai aceitar ele. Isso nunca vai acontecer, sabe? Então tem bastante esses elementos, essa descrição dela, essa idealização dela, essa sujeição que ele se bota a fazer tudo por ela, e essa distância entre os dois que nunca vai acontecer, e também esse contexto de nobreza, né, gente? Importante lembrar. Ele fala o nome do nobre, né? O nome do Dom, né? Filha do Dom, filha do Dom Pai, filha do senhor ali, sabe? Não se especifica mesmo o que... O que é, mas enfim. O importante é lembrar que nunca de vós houve, nem ei valia de tua correia. Então assim, ó, nunca vai acontecer. É importante lembrar, gente. As características são sempre as mesmas dessas cantigas. Sempre tem esse conteúdo. Era meio padronizado porque era para ser uma coisa meio musical mesmo. Assim, era para ser essa estética mais. Eu quero falar leve, mas leve não é a palavra certa. Mas é uma estética um pouco mais assim, música de fundo para animar a corte. E era o que era exatamente isso, a gente fala. Não, o cara ia lá e tocava, né, basicamente. Tá. Vamos falar do outro tipo agora? Quer falar desse? Agora para falar do Chico, tá? Antes de falar do Chico, vamos explicar o que é lírica amorosa, cantiga de amigo, né? A cantiga, muito específica, porque ela é escrita no eu lírico feminino. Quem aparentemente declama os sentimentos dentro da cantiga é uma mulher, sentindo uma ausência, sentindo uma falta do amado, do marido, né? Quase sempre porque ele foi lutar em alguma guerra, ou contra algum outro país, ou foi sair para conquistar algum lugar, ou morreu. E é sempre essa questão de ausência, assim, né? E muitas delas é essa, ou nessa própria falta, né? Nessa ausência do outro, do seu companheiro, ou até no reencontro depois de muito tempo, dessa saudade que tu sentiu, né? E é uma cantiga, ela é muito marcada porque ela é escrita principalmente nesse eu lírico feminino, apesar de que a gente sabe, todos os compositores eram homens, o homem escreveu no ponto de vista da mulher ali, e era declamada por homens também. Não existia trovadoras femininas, pelo que a gente sabe. Então, o eu lírico feminino é meramente ilustrativo, faz parte da historinha ali, do ponto de vista dela. Mas quem escreveu foi o homem, a autoria é masculina. E tem sempre essa questão assim de incerteza, de distância, mas o principal também é que essas cantigas não têm um contexto de nobreza. Elas não têm um contexto maior de vassalagem, soberania, não tem o contexto de palácio, de riqueza, de nobreza. É uma coisa um pouco mais de camponês mesmo, assim. Tanto que tem até a presença da natureza, uma vida mais cotidiana, assim, dentro dessas cantigas, assim, que nem tá ali no slide, o ambiente costuma ser mais campestre e menos palaciano. O Douglas falou o é ali. Te cortei ela? Não cortou não. Eu acho que esse é se refere ao fato de um homem escrever como se fosse uma mulher. Isso é uma coisa que acontece até hoje. Inclusive o Chico Buarque, aí, que a gente vai falar nos próximos slides, ele faz muito isso, né? Ele meio que incorpora a personalidade de uma mulher e escreve como se fosse uma mulher manifestando seus sentimentos, sabe? E muito disso também tem uma conotação talvez um pouquinho batida, né? Que aquela sensação de que, tipo, não, como a mulher é frágil, como os sentimentos dela são mais importantes, vivos, ricos. Como a mulher sente muito e o homem sente pouco, né? E muito disso
gera a criação desse tipo de obra, né? Em que se escreve a mulher como frágil, como fraca, e sempre situada dentro do contexto de um relacionamento romântico com um homem. Isso mais na modernidade, né? Não confundo o que eu estou falando com a cantiga em si, mas eu acho importante de saber isso na hora que vocês forem interpretar também outros tipos de textos mais importantes e com mais nuances do que esses. Entrou uma discussão ali no chat sobre a questão da autoria dos textos do Machado de Assis. E é verdade que ela escrevia os textos do Machado quando ele ficou cego, no final da vida dele. Mas muitos dele ele editava, ou alguns ele já tinha os manuscritos em algum outro lugar. Mas assim, a mulher do Machado ajudou, foi uma ajuda fundamental na vida dele, principalmente no final. Ela ajudou a compilar e editar e ajudou bastante com a obra dele. E viu, gente, a gente vai dar uma paradinha no tempo, tá? Oi? Porque a gente tá aceleradinho. Não, eu gostei da tangente que entrou no chat, mas enfim, para terminar bastante, né, essa questão de amigo, que nem o João disse. Tem esse contexto, sim, que é importante levar da interpretação, né? Porque eram homens escrevendo ali, era todo um ambiente masculino. E essa ideia de que a mulher vai sentir mais, a mulher ela tá ali para sentir essa ausência. O homem tá lá seguindo os feitos dele, seguindo o papel dele, o trabalho dele, e a mulher que fica para sentir o amor. As mulheres não podiam escrever. É que a maioria das pessoas não podia escrever nessa época, aí que tá. A questão da escrita nessa época era muito restrita à igreja, e só nobres, tipo, de muito alto calão, tipo um rei, tinha acesso, ou tinha, tipo, sei lá, vontade, e podia escrever, assim, podia entrar em contato com a escrita. Mas a escrita nessa época era uma coisa muito restrita. E O próprio era... conhecimento da escrita, né? Oi? O próprio conhecimento da O escrita, né? conhecimento, tipo, as pessoas só falavam, sabe? Quem escrevia eram pessoas dedicadas, geralmente alguma pessoa do clero que fazia parte da nobreza ali, que tinha capacidade de escrever, sabe? Elitista no último. Exatamente. Mas era o propósito da época. O propósito da época é a concentração intensa ali, da riqueza e do negócio. A igreja tinha 2/3 da terra da Europa naquela época, gente. Então é muito importante lembrar que essa época é a época da elite. E é isso. Bem capitalista. Exatamente. Tá, eu não... Isso é uma discussão que a gente pode se perder, mas a gente tem que acelerar um pouquinho no tempo. Sim, a gente pode perder bastante nessas discussões. Assim. A gente pode Tá, organizar agora... talvez um dia pra gente falar sobre, mas vamos falar um pouquinho sobre essa cantiga. Quer que eu fale, Léo? Quer falar? É uma cantiga de amor bem bonita, na minha opinião. Porque tem bastante essa ideia de ausência e a maneira que ela é escrita, né? Eu esqueci o nome, como é que é o nome, João? A O técnica nome de da escrita? cantiga? Ah, Não, paralelismo? paralelismo, né? Sempre vai se repetindo, né? Ai, flores, verde pinos, E tem um saberes refrão novos de meu também, né? amigo. Ai, Deus, rio é. Ai, flores de verde ramos, saberes novos do meu amado. Ai, Deus, rio é. Saberes novos de meu amigo, aquele que mentiu, que pôs comigo. Ai, Deus. Sabe, sempre assim, tem uma espécie de refrão, ela fica se repetindo, né? Usando as mesmas palavras em contextos diferentes. E sempre nessa sensação de ausência, de preocupação, de sentimento. Sempre algum sentimento meio negativo também nessa Eu é mensagem. onde ele está, eu acho. E uma coisa que é legal de destacar é que também ela fala muito de flores, e vocês vão ver em outras cantigas, uma cantiga bem famosa também, que é muito parecida com essa, que é a cantiga do Martin Kodax, lá, Ondas do Mar de Vigo. Ela também tem um tema natural, assim, tem o mar, aparecem as plantas e tal, então tá bem distante dos palácios, né, que o Léo tinha comentado, ali da cantiga de amor. Mas basicamente isso, gente. Percebam que ela tá procurando pelo amado, né? Ele não tá ali. Não é como se ela estivesse olhando para ele, assim. Enfim, ele realmente não tá ali e ela quer ele de volta. Mas tá, Aquele vamos bola. passar um pouquinho pra modernidade, né? A gente tem essa imagem clássica aí do Chico Buarque, que virou meme uns 8 anos atrás. Mas então, essa é uma música do Chico Buarque que é escrita pelo Chico Buarque, que é homem, num eu lírico que é feminino. E ele escreve essa música meio que
falando como se fosse uma mulher que pede, implora pro amado dela vir para ela em diversos sentidos, né? Podendo vir para ela num sentido talvez um pouquinho mais erótico, que se distancia um pouco do propósito do trovadorismo, mas percebam que tem muitos paralelos aqui, né? Tem a repetição de um verbo ali no imperativo, né? Então, vem, vem, vem. E, bom, basicamente é isso, gente. É uma mulher falando pro seu amado sobre o desejo que ela tem de que ele se aproxime dela, de que ele seja próximo. E esse também é o propósito da cantiga de amigos, sabe? Então, tentem fazer esses paralelos. É muito importante que a gente reconheça essa característica da literatura de ser transmissível em certo ponto por entre épocas, né? Então, acho que é isso. É Quer falar bastante, alguma coisa? bastante legal também ver como a capacidade de expressão, assim, meio que evoluiu, né? Mas ainda mantém, tipo, são séculos e séculos à parte uns dos outros, né? E mesmo assim, o Chico escreveu essa música que, de certa forma, remete a uma cantiga que foi escrita em, tipo, 1200, sabe? Então é surreal tu ver que é o mesmo tipo de sentimento, talvez, né? Tu pode fazer, claro, a conotação mais sexual, mais erótica, até porque ele é uma música que tem esse lirismo um pouco mais físico, né? Tipo, vou te envolver nos cabelos, vem perder-te em meus braços, pelo amor de Deus, né? Então ela tá chamando ele, e tipo, chamando ele pro corpo dele também, né? Coisa que não tinha muito nas cantigas. Mas tu vê que o sentimento é o mesmo, a expressão é a mesma, assim. De certa forma parecido, e são tipo séculos e séculos à parte. Então fazer essas ligações, assim, ver como o estilo foi evoluindo para chegar até aí, é importante. E é legal vocês terem essa bagagem, assim, agora. Sim. Tem aquela consulta que eu confesso, sim, essa música é bem bonita, eu pensei em colocá-la, na verdade, mas eu achei essa daqui um pouquinho melhor, assim, porque ela me deu mais ideia de distância, assim, enquanto com Açúcar com Afeto parece que ela tá esperando que ele volte e ela tem essa certeza. Aqui não, aqui ela é um tom mais desesperado, assim, mas sim, gerou algumas discussões, né, pelo caráter misógino, assim, da música, ou machista, que o próprio Chico falou que ele não tocaria mais a música, etc. Mas, enfim, discussões para outros Pra aula do momentos, né, Chico. pra Vai aula ter do aula do Chico. Chico, né, gente? Vai Lembra ter que aula vai do ter aula do Chico. Enfim, partindo agora, acabando com as cantigas amorosas, as cantigas líricas, né? Acabando agora, a gente vai entrar para as cantigas satíricas. Por que satíricas? Porque são as cantigas que vão tentar subverter aqueles valores da época. E a primeira delas, né, a mais importante de todas, né, a gente vai falar, é a de escárnio e a de maldizer. São as duas mais importantes desse tipo. E tem uma diferença principal entre as duas. A de escárnio, ela é um deboche, ela é um xingamento, mas sem dizer quem tu está xingando. Ela é uma espécie de ironia àquela pessoa, aquele valor, aquele costume, aquele padre que faz aquilo. Tipo, tu tá dizendo para ele que tu sabe o que ele faz, mas tu não, tipo, diz quem ele é. Enquanto a de maldizer, tu fala assim, ô fulano, eu vi que tu roubou o pão, João. Eu vi o que tu fez, cara. Eu vi que tu copiou todos os teus conteúdos na prova, sabe? E tu só passou por isso. Então a de maldizer é explícito e a de escárnio não é explícito. Mas os dois têm o mesmo objetivo, que é essa coisa satírica, essa coisa de ou ofender, ou botar para baixo, ou dizer que não é nobre, dizer que não é digno, essa questão satírica de subverter os valores daquilo. Né? Uhum. E agora a gente vai dar alguns exemplos. Eu acho que é a parte mais legal da aula agora, na verdade. Aqui a gente tem uma cantiga que... Eu achava que essa cantiga era de escárnio, essa cantiga é de maldizer, assim, porque eu sinto que ele tá falando diretamente pra mulher, sabe? Então, enfim, coloquei ela aqui. Basicamente é uma cantiga em que um cara está chamando uma mulher em específico durante toda a cantiga de feia. Ele chama ela de feia, 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 feia. E Dona Feia é o único vocativo que ele usa pra chamar a mulher. E ele chama ela de louca também, ele chama ela de sandia, se eu não me engano, em algum lugar aqui. Dona Ele Feia, fala, velha e sandia. Chama ela de velha também. ele fala bem no início ali, ai dona feia, foste que vos queixar, que nunca vos louvar em meu trombar. Então ele nunca vai cantar amor por ela, nunca vai fazer algum louvor lírico por ela, mas ele vai fazer uma cantiga de maldizer, que é o que ele pode fazer.
Que é o que ela É não mais ou queria que ele menos que cantasse, época. então Isso é contemporâneo com as outras, Guilherme. seja mais ou menos que época? 1280 e cacetada, mais ou menos. Tipo, é estimado aqui século XII, século XV. É uma estimativa, assim. Mas tipo, como essas cantigas todas estão reunidas nos livrão, né? É difícil tu ter, tipo, noção de tempo. Até porque os registros da época eram, mais uma vez, feitos pela igreja, né? Então, a questão de autoria, a questão de tempo, quando que elas foram feitas, traçar, assim, um ponto específico, é muito difícil dizer. Mas a gente sabe que é feito mais ou menos no período final da Idade Média. Uhum. E a historiografia, quando ela nasce, a gente automaticamente cria muitos mais detalhes, assim, sobre os períodos literários. Vocês vão ver que as próximas aulas vão ser muito mais específicas, a gente vai falar tudo sobre as obras, tudo sobre o que cada pessoa estava passando, etc, enfim. Vai Bom, aqui a ter... gente vai ter um Ai, exemplo um pouquinho mais... a gente já exigiu o tempo aqui. A gente já exauriu o tempo? Já. Tá. Bom, a gente pode só passar rapidinho pelos exemplos aqui. Na Sim, eu acho que nesse modernidade, intervalo de 10 minutos agora, né? eu acho que sim. A gente tá no 6º minuto do intervalo de 10 Tá no minutos, na sexto minuto verdade. de Ó. intervalo de vocês. A gente tava roubando tempo de intervalo. Mas a gente é esse tipo de professor, né, meu? Gente, foi mal. Ai, Mas, gente, é muito trivia vocês falando super animados sobre a aula, vai. não, Não, tá olha. bom. Quem quiser sair vai estar gravado, gente. A gente vai gravar aqui só o finalzinho, então. E. Ai, vamos tentar seguir aqui esses 4 minutinhos. Vamos tirar leite de pedra aqui. Perdão, pessoal, a gente vai dimensionar um pouco melhor o tempo pra vocês. A gente sabe Sim. que é o tempo, o intervalo também é importante. Vocês não podem só ficar vendo aula. Ok, também é, de certa forma, de respeito com os outros professores, né, pessoal? Mas enfim, João, comenta da Nayara. Fala, Eu Isabel. ia perguntar para vocês se vocês não iam dar um exemplo de alguma música que tivesse dentro do conteúdo da literatura, no caso, né? Agora o senhor mencionou essa daí. Não, a gente Sim, vai outra, trazer, a gente inclusive. sempre vai tentar trazer algumas músicas nas aulas, porque ela tá bem relacionada com lírica, expressão poética. Música é um Sim, eu negócio até bem notei que tem importante, umas assim. de sofrência também, né? Então, Então, bastante. eu ia questionar vocês também, mas vocês já tiraram a minha dúvida. Já teve a do Chico ali, né, que o Guilherme disse, e agora o João vai falar um pouquinho da Nayara rapidinho. Certo. Bom, gente, aqui tem uma música da Nayara Azevedo, nossa Nanacita aí, né? Acho que todo mundo conhece a Tem Nayara. consagrada aí no BBB. Bom, o que a Nayara faz aqui? Ela tá basicamente... imaginem assim a cena, né? Imaginem que ela tá tipo, na porta de um motel, assim, e o marido dela tá lá no fundo com outra, assim, por exemplo, sabe? E ela vai lá e ela começa a falar pro amado dela, né? Pra pessoa que ela ama e desqualifica ele prontamente, assim, sabe? É uma sensação assim de desprezo assim real, sabe? Uma coisa bastante assim próxima, eu diria. Eu não sei dizer assim se essa canção se aproxima mais de escárnio ou de maldizer, porque não aparecem nomes assim, mas como eu acho que ela tá falando diretamente pro cara, eu acho que seria de maldizer. Assim, não sei o que tu acha, Léo. Tem bastante aqui, tipo, que a gente sabe que é o marido dela, né, ali, então. Sim, a Começa ali gente com o sabe, a gente tem deboche, noção do contexto. mas ali quando ela fala assim, e por acaso esse motel é o mesmo que tu me trouxe na lua de mel, é o mesmo que agora você me prometeu o céu, e agora me tirou o chão. É uma música bem cinematográfica, assim, né? Tu consegue imaginar tudo, ela beirando ali, Uma historinha baseada fechada. em fatos reais. Excelente música, assim, um ótimo exemplo de como a gente pode relacionar esses dois temas aqui. Quem não cantou essa daqui na. Quem nunca cantou essa daí, olha, Quem não cantou cantem. R$50 não viveu, gente. Sinto muito. Mas tá, vamos lá, vamos falar de outra aqui, que essa daqui tá em inglês. E essa aí é um exemplo de. Ah, não, peraí, tu não fotou do escárnio? Chegou a botar? O slide do escárnio? Não, acho que eu não botei. Na verdade, eu acho que eu acabei engolindo o slide. Não, ok. Mas enfim, falando agora então sobre o escárnio, né, que é essa coisa um pouco mais sutil, né? Uma cantiga de escárnio, eu não lembro quem escreveu agora, mas que ele fica ironizando bastante um padre lá que ele vê um padre agindo de certa forma que não está de acordo dos costumes da corte, e ele fica descrevendo que o padre é tipo sujo e fica tipo ironizando as pessoas lá
tipo, isso não é atitude religiosa, e ele fica só debochando, mas ele nunca chamou o padre pelo nome. E a gente pode fazer uma relação disso um pouco, levemente, assim, aberta, né, com essa música da Olivia Rodrigo, Deja Vu, que ela debocha bastante do comportamento do ex-namorado dela, que tá repetindo as mesmas atitudes que para ela foram tão significativas, agora para outra pessoa, que a gente não sabe quem é, mas que ela sempre fica nesse tom assim, debochado o poema inteiro, sem dizer nomes, né, do que tá acontecendo. Sabemos sim, a gente sabe quem é, mas, né, vamos fingir entrar por dentro da historinha aqui. E, pessoal, eu acho que é isso, a gente já comeu um pouco demais aqui, mas muito obrigado por virem. Na próxima aula a gente vai tentar dimensionar um pouco melhor aqui o nosso tempo. Sim. A próxima aula vai ser sobre classicismo, vai ser um tema bem mais legal, e ele é um tema que tem já autores, já tem obras, sim. E, bom, é isso, pessoal. Uma ótima quinta-feira para vocês, final de quinta-feira, aqui, ótimas aulas aí. Nos vemos semana que vem, segunda. Um bom final de semana, aproveitem bastante. Escutem música. Tem música, gente. Leiam as leituras obrigatórias, quem for fazer URGS. E é isso, pessoal. Boa noite. Boa noite, povo. Obrigada, Dá prof. stream envolver. Obrigado, Isabel. Deem stream envolver.